paz do Senhor. Essa semana eu queria deixar uma mensagem para você, para uma reflexão. Queria convidar você a abrir a sua palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3, que diz assim: E era o nome desse homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Eu queria hoje te convidar para fazer uma pequena reflexão a respeito de Abigail. Abigail era uma mulher casada com um homem chamado Nabal. E houve uma circunstância na vida deles envolvendo Davi. Davi estava nos campos servindo de segurança aos homens de Nabal. Os homens de Nabal estavam tosqueando as ovelhas. E naquele tempo, quando se tosqueavam as ovelhas, algumas pessoas roubavam já as lãs amarradas. E eles, quando todo o serviço já era feito, algumas pessoas iam nos campos e roubavam aquelas lãs, porque elas tinham um custo muito alto. E Davi, vendo que aqueles homens estavam tosqueando, serviu de muro de proteção para eles. Ficou ali o tempo todo assegurando que nada ia acontecer de mal a Nabal e aos homens dele. E no fim daquele trabalho, era certo que Nabal desse algum tipo de recompensa a Davi em forma de agradecimento. Porém, quando um dos moços foi questionar Nabal, ele destratou os moços e destratou também a Davi. Quando um dos moços de Nabal viu o que tinha acontecido, ele correu, se adiantou e foi contar a Abigail, a esposa de Nabal, o que havia acontecido. Aquele mal-estar estava acontecendo entre a casa de Nabal e a casa de Davi. E os homens de Davi já estavam se preparando para atacar a casa de Nabal. E a palavra era a seguinte: nenhum menino vai escapar, nós vamos matar a todos. E dentro dessa circunstância toda, avisaram a Abigail. E a Abigail, então, que a Bíblia diz que era sábia e formosa, ela se levantou em defesa da sua casa. E hoje eu quero dizer a você, querida irmã, que como eu é mãe, que como eu é mulher de Deus, gosta de oração. Muitas vezes nós temos que nos levantar em defesa da nossa casa. E como é que nós nos defendemos? E como é que nós defendemos os nossos filhos? Como é que nós podemos, como mulheres de Deus, defender a nossa descendência? Em oração, guerreando pelos nossos filhos, guerreando em oração, em jejum, pedindo a Deus proteção aos nossos filhos. Mas muitas vezes, não só em oração, mas também como Abigail, em atitude. Abigail era uma mulher sábia, de bom entendimento, a Bíblia fala. Uma pessoa de bom entendimento é porque ela se preocupa em fazer o que é correto, em fazer o que é certo, em preservar aquilo que ela foi criada. A Bíblia diz que eles eram da família, da geração de Caleb. Então eles tinham a formação. E eu hoje venho te falar, você tem a palavra de Deus que te guia. Você tem o Espírito Santo que também fala no teu coração. Algumas vezes nós, sob a influência do Espírito Santo, nos levantamos na nossa casa também em atitudes. E hoje eu quero te dizer, se você precisar, tenha atitudes em defesa da sua casa. Tenha atitudes em defesa do seu lar, dos seus filhos e do seu marido. Essa mulher teve uma atitude muito bonita. A Bíblia diz que ela andava com 5 moças. Mas nesse caso ela não levou as 5 moças, ela levou alguns moços. E ela não foi de frente a Davi, ela não foi afrontando a Davi. A Bíblia diz que ela foi pela encosta escondida do monte. Ela não pegou um grande cavalo, ela pegou um pequeno jumentinho. E ela montou naquele jumento, preparou uma grande ceia, foi escondida pela encosta encoberta. Ela foi escondida. Muitas vezes o que a gente faz, irmão,
É realmente para ninguém ver, é alguma coisa escondido. O nosso trabalho não precisa ser à vista de ninguém, mas Deus vê o teu trabalho, Deus vê a tua atitude, Deus está vendo aquilo que você faz, muitas vezes na madrugada, orando e chorando por aqueles que você ama. É na encosta encoberta, na atitude encoberta que Deus nos honra. Abigail foi honrada porque ela soube ter a atitude certa. Certamente ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela chegou a Davi e com palavra branda ela venceu aquele momento e aquela circunstância ruim. E eu te digo, minha querida irmã, muitas vezes é com palavra branda, é sim com oração, é sim com jejum, é sim na encosta encoberta, é nas atitudes que ninguém vê, é naquilo que ninguém nota, mas Deus nota, Deus vê e Deus faz por nós. Abigail foi realmente, ali ela teve uma grande vitória. A vitória dela foi vista por todo mundo. Talvez as atitudes não tenham sido vistas por todo mundo, mas a vitória foi vista por todo mundo. Não importa se as pessoas não veem as suas atitudes, não veem as suas orações, o seu jejum, mas certamente Deus vai honrar, Deus vai te dar a vitória, porque é na humildade que o Senhor gosta de nos honrar. Deus te abençoe. Boa semana.